Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração. Louvado seja o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar, dos planetas, de tudo que neles há. Louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, falou que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está escrito no livro de João, capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Creia de todo o teu coração o Todo-Poderoso Deus de Israel. E você vai entender mais de Deus, compreender mais de Deus, saber mais do Todo-Poderoso Deus de Israel dentro desta palavra. Isaías capítulo 40. Ouve do começo até o final. O Espírito Santo vai falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Logo após esta oração, eu vou orar por ti, eu vou orar pela tua casa, pela tua família. E Deus há de usar de misericórdia para contigo, para com a tua casa, para todos os teus caminhos. Ser abençoado em nome do Senhor Jesus cada vez mais. Pai maravilhoso, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, graças eu te dou. Seja o teu nome glorificado e exaltado, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti, porque só o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai maravilhoso, Pai querido, recebe esta oração, Pai, pois é feita no nome do Senhor Jesus de Nazaré, em favor deste homem, desta mulher, dessa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, em favor de cada pessoa que está crendo, que está percebendo. Eu oro pela vida dessa pessoa, Pai, eu oro pela casa dela, eu oro pela família, eu oro pelos caminhos dessa pessoa, que seja caminhos agradáveis ao Senhor, seja abençoado, abençoada, que essa pessoa possa sentir o gozo da vida, o regozijo do Espírito Santo dentro dela, ela possa sentir a paz na alma dela, que o coração dela possa se alegrar, o Espírito dentro dela se regozijar, com vitórias, com bênção. Em o nome do Senhor Jesus, estende a tua gloriosa e poderosa mão e alcança cada pessoa, Pai. Envia anjo do Senhor lá na biqueira onde está vendendo drogas. Toca naquele usuário, toca no traficante. Toca naquele que está com o caminho pervertido e liberta, Senhor. Liberta aquele que está no mundo da bebedice, bebidas fortes que contém álcool. Liberta essa criatura que está na prostituição. Cura essa pessoa que está enferma, doente. Essa pessoa que já procurou recursos, já bateu em portas, em vários lugares, e não tem resolvido a situação dela. Que a tua mão alcance essa pessoa e cura, liberta, restaura e transforma. Faz a transformação que só o Senhor pode fazer e salva esta alma, esta vida. Eu entrego todos nas tuas mãos, cada homem, cada mulher que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. Recebe em nome do Senhor Jesus. Eu creio no milagre, eu creio na restauração, na transformação, na salvação. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que assim seja, amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, os teus caminhos, hoje e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. E principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Ouve esta palavra e passa a conhecer mais de Deus. Ninguém entende Deus, mas nós buscamos o conhecimento de Deus. Procura saber quem de fato Deus é. Observa esta palavra. Ouve com atenção. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 25. Ouve do começo até o final. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Deus está fazendo uma pergunta dentro desta palavra.
Será que essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, será que conhece alguém que possa comparar com o Criador, com o Todo-Poderoso Deus, o Santo, que é o Santo de Israel? Será que tem alguém que possa comparar com Deus? Não, não tem. Deus é o único. Ele é o poderoso. Não há nada e ninguém além dele, nem semelhante a ele. O Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele é o grandioso, o majestoso soberano. Bendito seja o nome de Deus. Está escrito aí. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Ele está fazendo uma pergunta. Diz o santo, santo com letra maiúscula, é o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso Deus. E o profeta Isaías, que recebeu esta revelação da parte de Deus, ele foi contemplado. Ele foi contemplado. Observa bem o que Deus está falando. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Outra pergunta. Levanta os olhos e veja tudo que os teus olhos veem. Quem criou essas coisas? E observa a revelação que Isaías teve. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Observa bem como isso é maravilhoso. Aquele que formou, criou as estrelas dos céus, os exércitos dos céus. O Todo-Poderoso Deus de Israel. Está escrito aí, aquele que faz sair o seu exército de estrelas. O seu exército de estrelas. E é tudo com a ordem de Deus. É Ele quem faz as estrelas aparecer. Tanto as estrelas do céu, como as estrelas da terra. É Ele quem faz aparecer. Tanto as estrelas do céu, como as estrelas da terra. Você é uma estrela da terra. Cada estrela tem o seu brilho. Se você observar, umas brilham mais do que outras. E quem faz elas brilhar é Deus. Aqui na terra, cada um de nós, façamos a nossa parte. E Deus vai dar o brilho que cada um procura. Se você procurar Deus, se você ir em busca de Deus, Deus vai fazer você brilhar. Deus vai fazer você ser luzeiro na terra dele. Creia de todo o teu coração. Quanto mais o homem busca Deus, quanto mais a mulher busca Deus, mais Deus investe nessa pessoa. Creia de todo o teu coração. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Olha só, ele sabe quantas tem. Ele sabe quantos homens, quantas mulheres tem na terra. Ele sabe. As quais ele chama pelo nome. Ele chama cada uma delas pelo nome. Isso é tão maravilhoso. Quando eu descobri isso, que o ser mais importante, o Todo-Poderoso Deus, o Criador, o Deus de Israel, ele sabe o meu nome. E ele me chama pelo meu nome. Imagina, o ser mais importante me conhece e me chama pelo meu nome. Ele te conhece e te chama pelo teu nome. Imagina. Imagina se você ouvir alguém muito famoso ou famosa te chamando pelo teu nome. Falando do teu nome. Imagina como que você vai ficar. Agora imagine o ser mais importante que está acima de tudo e de todos, te chamando pelo teu nome. Porque Deus, ele sabe do meu nome. Ele sabe do teu nome. E ele me chama pelo meu nome. Ele te chama pelo teu nome. Creia de todo o teu coração. Toma posse desta palavra e deixa entrar no teu coração. Em o nome do Senhor Jesus, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Uma coisa é força e outra coisa é poder, mas Deus tem tanto força quanto poder. A força e o poder não é a mesma coisa. Tem gente que tem força, mas não tem poder. E tem gente que não tem força fisicamente, mas tem poder. Tem pessoas pequenininhas, magrinhas, que tem um poder muito grande. E ele fala, e ai daquele que não obedecer.
É como diz aquele ditado: fala quem pode, obedece quem tem juízo. Porque tem poder. E Deus, ele tem força e ele tem poder. Ele tem autoridade. Olha só como está escrito. Por ser ele grande em força. Deus, ele é grande em força. E forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Deus chama as estrelas e elas obedecem. E ele chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Quando Deus chama, tem que ouvir, tem que obedecer. Crer e obedecer. E ai daqueles que não obedeceram, como Jonas fez. Jonas, ele ouviu e ele creu. Ele ouviu e creu, só que não obedeceu. Está escrito no livro de Jonas. Jonas, ele foi tragado por um grande peixe. E quando Jonas percebeu, ele estava no fundo do mar, dentro de um grande peixe. E mesmo assim ele clamou Deus dentro do grande peixe, com a alma. E Deus do céu ouviu o clamor de Jonas no fundo do mar, dentro de um grande peixe. E Deus ordenou o peixe vomitar Jonas. Imagina. É lógico que o peixe não vomitou Jonas lá no fundo da água. E também no meio da água, mas é certo que o peixe foi até perto da beira da praia, da beira do mar, para vomitar Jonas. Deus, ele falou com ele e ele não obedeceu. E quando Deus chama e não obedece, o chamado, aí vem as consequências, aí vem as situações contra a pessoa. Que ouviu o chamado, até creu, mas não obedeceu. Tem que ouvir, tem que crer e tem que obedecer. Porque Deus, ele tem poder e ele chama pelo nome e ele ordena. Ouve, creia e obedece. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 27. Está escrito. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Olha só. Deus ouviu isto, até hoje ele ouve isto. Jacó e Israel é o mesmo. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? E não está encoberto. Nada pode esconder de Deus. Nada e ninguém pode esconder de Deus, nos olhos de Deus. Ele vê tudo e sabe de tudo. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, esses dias eu preguei esta palavra. Provérbios capítulo 15, no versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Está escrito. Tudo está diante dos olhos de Deus. Se o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, e assim também o coração dos filhos dos homens, então não tem como esconder algo de Deus nos olhos de Deus. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Não tem nada encoberto para Deus. Tudo está diante dos olhos de Deus. Creia de todo o teu coração. Há um tempo determinado pelo Todo-Poderoso Deus na vida de cada um de nós. Tanto para ser abençoado, quanto para ser punido, ser castigado. Há um tempo. Há tempo para ser abençoado e tempo para ser punido, castigado. A pessoa vai fazendo, e depois Deus vai dar recompensa, Deus vai abençoar. Da mesma forma, a pessoa vai aprontando, pecando, errando, e depois vem a punição, depois vem o castigo. Porque a pessoa cometeu delitos, transgrediu, pecou, errou, falhou, fez aquilo que Deus sentiu tristeza, Deus se aborreceu. Então não tem nada encoberto perante o Senhor. Tudo está diante dos olhos de Deus. Não pensa você que tem algo encoberto, porque não tem. E Jacó e Israel falavam isso. Os teus caminhos estão diante dos olhos de Deus. E continuou, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Você só não pode perder o teu direito, a tua razão. E você também tem que procurar o teu direito, a tua razão. Se você tem direito, se você tem razão, então procura.
Deus não vai fazer acontecer se você não procurar. É necessário procurar os teus direitos, as tuas razões. Um homem chamado Zelofiade, ele morreu. Está escrito lá em Números, capítulo 27, a partir do versículo 1. E ele não tinha filhos. E naquela época, mulheres não tinham direito na herança. Filhas não tinham direito na herança. E esse homem morreu e não tinha filhos. E ele tinha 5 filhas. E as filhas ficaram sem a herança do pai. E elas não aceitou isso. E foi ter com Moisés, o profeta da época. E chegou lá e falou para Moisés a causa dela. E Moisés ouviu elas e entendeu elas. E elas falaram para Moisés: nosso pai morreu e ele não fazia parte do grupo de Corá, os rebeldes que se levantaram contra Moisés. E meu pai não tinha filhos. E nós somos 5. E nós queremos a herança do nosso pai. Moisés tomou a causa daquela mulher ou daquelas mulheres e apresentou para Deus, para o Senhor. E Deus julgou a causa daquelas mulheres, dando para elas o direito, porque elas procuraram o direito delas, a razão delas. E elas estavam na razão. E elas estavam com direito. Deus deu para elas a vitória. E a partir daquele momento as mulheres tiveram a atitude que aquelas mulheres tiveram, de procurar o seu direito, a sua razão. Deus foi a favor, Moisés foi a favor. E elas passaram a ter direito na herança. Então, creia de todo o teu coração. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Se você deixar parado, vai ficar parado. Mas se você mover, se você tomar atitude, é certo de que Deus ele vai julgar a tua causa e ele vai te dar vitória. Tu vai ter direito, tu vai ter razão. E você vai ser abençoado, abençoada. Creia de todo o teu coração. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque aquelas mulheres tiveram resposta. E foram abençoadas. Deus abençoou elas porque elas tomaram atitude. E procurou o direito delas. No versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Observa bem. É certo de que você já ouviu falar de Deus. Essa pessoa que está ouvindo essa mensagem já ouviu falar de Deus, do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Deus, ele não cansa, ele não fatiga. Deus é Deus. Deus não é igual aos homens, que faz alguma coisa, logo cansa, fatiga. Deus não. Deus não. E não procura entender Deus. Não procura entender Deus para tu não fazer confusão na tua cabeça. Porque Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser fazer. Ele é o Deus do impossível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. E não procura entender Deus. Nem adianta esquadrinhar o entendimento de Deus. Porque ninguém consegue. E quem tentar fazer isso vai ficar louco ou louca. Só ouve, creia e coloque em prática o que o Espírito Santo de Deus tem pregado dentro da palavra de Deus. Ouve com atenção a palavra do Senhor. Ele é o Criador dos confins da terra, o Deus de Israel. Ele é eterno. Ele é o único Deus e não há outro Deus além dele. Ele não cansa e ele não fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. No versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o que ele faz. Observa bem, qual é o homem que pode fazer isso? Nem a medicina, nem a ciência, nem os médicos, dinheiro, recursos humanos, nada e ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz isso.
O cansado Deus faz ser forte. E Deus multiplica aquele que está sem força, que não tem nenhum vigor. Deus renova e multiplica o vigor dessa pessoa. E essa pessoa se torna uma pessoa forte. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É assim os que esperam em Deus. Creia de todo o teu coração. Os que esperam em Deus é diferente dos jovens, dos moços. Está escrito aí, ó. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Os jovens são cheios de vigor, de força. Os moços também. Mas eles, por eles mesmos, não resistem. O cansaço, a falta de força, ou a falta de força, de vigor, e eles desmalham, eles caem. Mas os que esperam no Senhor, esses voam com asas de águias. Eles correm e não cansam, e nem se fatigam. Aqueles que esperam em Deus, esperam no Todo-Poderoso Deus. Espere em Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Está escrito na palavra de Deus. Creia de todo o teu coração em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Leia a palavra de Deus, o que o Espírito Santo está pregando. Leia lá no livro de Números, capítulo 27, a partir do versículo 1. Você vai entender a atitude que aquelas mulheres tiveram. Aquelas 5 mulheres. E elas foram abençoadas. Creia de todo o teu coração que não tem nada encoberto aos olhos de Deus. Provérbios, capítulo 15, no versículo 11. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Foi o que foi pregado aqui. Creia de todo o teu coração. No livro de João, capítulo 4, versículo 24. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 25. Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Números, capítulo 27, a partir do versículo 1. Está escrito na palavra de Deus. Creia de todo o teu coração na palavra do Todo-Poderoso Deus. Ele é poderoso, Ele é grandioso. E Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Creia de todo o teu coração. Ele vai te abençoar poderosamente. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus mudar a tua história, mudar a tua vida. Deixa Deus fazer milagres. Em o nome do Senhor Jesus, é necessário deixar. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Em o nome do Senhor Jesus. Estou orando em favor de todos que está inscrito nesse canal. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.